Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha te abençoar, dar vitória, jogar todo mal por terra, tudo que não provém do Senhor seja repreendido, jogado por terra sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Para você que não é inscrito no canal, eu te dou um convite, se inscreva no canal, você vai ser mais do que abençoado. Ative todas as notificações, dê seu like, irmão, o YouTube não cobra nada, deixa Deus te usar. Que eu vou deixar de eu me usar aqui. Quando você deixa seu like, o YouTube entende que você está gostando do vídeo. Indica para outras pessoas que precisam de uma palavra, que precisam ser mais do que abençoados, em nome de Jesus. Hoje eu quero postar esse testemunho de uma irmã que disse que era cristã e foi parar no inferno em arrebatamento e não sabe como foi parar ali. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 11: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus está voltando e devemos cuidar da nossa salvação, devemos a cada dia mais e mais lutar por aquilo que é o nosso objetivo, que é herdar o reino dos céus. Vou soltar o vídeo e no final estarei orando pela vida dos irmãos. Acompanhem conosco. Estava tudo disfarçado por um espírito religioso que nos convenceu a permanecer ali. Esse espírito nos dizia que devíamos ficar, orando para que Deus revelasse a verdade à liderança. E esses pensamentos religiosos começaram a invadir nossas mentes, justificando o que achávamos que deveríamos fazer, ao invés de simplesmente obedecer, como diz a palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. Essa situação nos levou ao momento em que fui levada ao inferno. Quero que você entenda que, quando fui levada ao inferno, eu era uma cristã nascida de novo, batizada no Espírito Santo, líder na igreja e operando nos dons do Espírito. Fui levada ao inferno. E o tema que ficou em minha mente foi: como os justos podem acabar no inferno? Naquela época, ainda acreditava que, por ser uma cristã nascida de novo, eu possuía a justiça de Deus sobre minha vida. E de fato, eu a tinha. Mas o ponto que Deus queria me mostrar era que, se o pecado não fosse corrigido, ele poderia me levar ao inferno. Foi um tempo de grande desafio para nós. Meu marido e eu decidimos tirar 2 semanas para viajar à Europa, para um país onde já havíamos ministrado antes, e ficar com alguns amigos. Fomos em dezembro de 1991, buscando a direção de Deus. O que devemos fazer? Como podemos deixar todas essas pessoas? Sentíamos que se partíssemos, todos pensariam que havia algo errado, que estávamos saindo, e ninguém mais buscaria a Deus por si mesmos. Durante esse tempo, passamos a buscar a resposta do Senhor. Faltavam apenas alguns dias para voltarmos aos Estados Unidos, e eu ainda não havia recebido uma resposta clara sobre o que fazer. Uma noite, depois de jantar com nossos amigos, que estavam morando em um lugar muito frio, fui para a cama. Eu estava bem agasalhada, pois eles tinham aquecedores nas paredes, e o clima estava gelado. Eu estava com o pijama, bem vestida para o frio. Sem que eu soubesse, e isso é importante, um espírito demoníaco, um espírito familiar, falou com meu marido antes de ele dormir. O espírito disse: dê um beijo de boa noite em sua esposa, porque será a última vez que você a verá. Ele achou aquilo estranho, mas foi dormir. Eu também fui dormir. E o que aconteceu foi o seguinte: assim que fechei os olhos e adormeci, algo aconteceu. Não sei quanto tempo se passou entre o momento em que adormeci e o que ocorreu, mas de repente, eu acordei sobressaltada e literalmente senti que estava pegando fogo. Meu corpo estava em chamas. Eu estava totalmente consciente do ambiente ao meu redor e de repente saltei da cama. Gritei: meu Deus, o que é isso? Envenenamento alimentar? O que está acontecendo? Não me sentia doente, mas sentia que meu corpo estava em chamas. Foi quando percebi que essa sensação de fogo era interna, como uma chama que corria pelas minhas veias, como se fosse uma lava de algum tipo, e aquilo parecia ser uma energia. A única maneira que consigo descrever é que parecia um tipo de lava, e as coisas do espírito são muito difíceis de explicar. Então, essa é a melhor forma que consigo expressar. A lava estava em constante movimento, o tempo todo, e era horrível. Ela se movia sem parar, e eu não conseguia respirar. Senti como se estivesse sufocando. Era uma sensação como aquela de quando a gente se machuca e perde o fôlego, sabe? Lembro quando era pequena e me machucava bastante, e a sensação era parecida. Você não consegue respirar, e a agonia é terrível, como se fosse sua última respiração, mas na verdade não é.
Cada vez que eu tentava respirar, sentia uma dor imensa, como se estivesse sendo sugada por essa chama interna. Isso me fez cerrar os dentes e morder com força. Tamanha era a dor. Minha boca estava tão seca, como se minha língua tivesse grudado no céu da boca. O tempo todo, essa sensação de fogo se movia pelo meu corpo, sem cessar. Depois disso, fui imediatamente tomada pelo Espírito. E como uma vidente, eu sei o que é ser transportada no Espírito. Eu já vivi experiências com o Senhor. Fui levada ao céu e vi 2 níveis dele. Também já fui a diferentes lugares no Espírito, guiada pelo Espírito Santo. Mas nada que eu tivesse experimentado antes se comparava àquilo. De repente, fui projetada para o Espírito, e era como se algo me tivesse lançado para baixo. E o inferno está para baixo, como dizem as Escrituras. Eu fui para baixo, como se estivesse em um cilindro, cercada pela escuridão mais densa que alguém pode imaginar. Não há nada na Terra que se compare a essa escuridão. Mesmo nos lugares mais sombrios da Terra, sempre existe algum tipo de luz, mas aquela escuridão era opressiva. Ela era tão intensa que parecia sufocar. Eu não tenho claustrofobia, mas sei que seria uma sensação semelhante. A própria escuridão era sufocante. Instantaneamente, eu soube onde estava. No Espírito, tudo é intensificado, tanto as coisas boas, como no céu, quanto as coisas terríveis, como no inferno. Você ainda tem sua alma, suas emoções, tudo intensificado. E nesse momento, eu soube, sem sombra de dúvida, que estava no inferno. Em um segundo eu pensei, por que estou aqui? Foi um choque. E logo em seguida, eu soube exatamente o motivo de estar ali. Eu sabia que meus pecados me tinham condenado. No inferno, tudo é revelado instantaneamente, e você sabe que é culpado. Não há desculpas. Seus pecados o encontraram e o julgaram, e agora você está ali. Eu fiquei atônita, porque sou uma cristã. Nasci de novo, amo o Senhor, e estou vivendo para Ele. Então, o que estou fazendo aqui? Só depois, com o tempo, entendi que naquele momento eu pensava que tivesse morrido. Muitas pessoas que foram levadas ao inferno, seja para uma visita ou para um propósito divino, têm essa sensação de morte. Esses testemunhos são válidos, mas não era assim que ele queria que eu fosse impactada. Ele queria que eu acreditasse que eu havia morrido e ido para o inferno, e que o impacto disso marcaria minha vida para sempre. A única coisa que consegui fazer foi clamar: Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha alma, tenha misericórdia de mim. Isso era tudo o que eu conseguia dizer repetidamente. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha alma, tenha misericórdia de mim. Eu sabia, quando estava naquele lugar, que havia multidões de pessoas ali. Elas também pensavam que eram cristãs, achavam que haviam nascido de novo ou estavam salvas, mas estavam ali, porque acreditaram na mentira. Eu sabia disso. E também sabia que algumas dessas pessoas eram conhecidas, mas estavam ali porque se desvirtuaram em seu caminhar com o Senhor. A razão pela qual Ele me mostrou por que eu estava lá é a mesma que levou muitas delas a estarem lá, e mais tarde explicarei isso melhor. De qualquer forma, Ele me manteve confinada naquele lugar. Enquanto eu clamava por misericórdia, toda aquela agonia parecia nunca acabar. A cada respiração, eu sentia como se estivesse sufocando, com os dentes constantemente rangendo e o fogo queimando dentro de mim. Um fogo que nunca me consumia, mas que estava ali, me torturando para sempre. Eu sabia que aquilo seria para sempre, que nunca teria fim. A sensação de estar queimando em um fogo que não me consumia era algo indescritível. Já me queimei antes, mas nunca soube o que é ser consumido por um fogo sem fim, vindo de dentro para fora, em vez de fora para dentro. Embora eu saiba que há chamas no inferno, aquele fogo parecia ser interminável. A cada momento, a dor se repetia, e a única coisa que eu queria era que fosse a minha última respiração, para que acabasse. Mas nunca era a última respiração, o sofrimento só continuava. Enquanto eu estava nesse estado, de repente, meus olhos se abriram e eu fui capaz de enxergar para além da escuridão. Eu vi, de forma sobrenatural, um grande abismo e, do outro lado, a cidade celestial. Enquanto olhava para lá, eu sabia, com toda certeza, que aquilo era o céu. Sabia que era a cidade celestial, o lugar onde o povo de Deus que perseverou até o fim estava, o lugar onde Deus habita, onde Jesus vive. Eu sabia disso, e também sabia que jamais chegaria lá. Eu sabia, sem dúvida, que ninguém ali do outro lado saberia que eu estava aqui, e ninguém poderia me ajudar.
Eu soube isso instantaneamente. Parte do meu tormento no inferno foi que o pecado nos separa de Deus. Eu percebi que havia se formado um grande abismo entre eu e Deus, um abismo que eu não sabia que existia, causado por um espírito religioso que me enganou. E aquele grande abismo que ele me mostrou era a separação que eu já estava começando a viver enquanto ainda estava viva. O impacto disso foi enorme. O tormento no inferno é absolutamente horrível e sem fim, mas a maior lição que tirei daquela experiência foi a separação eterna de Deus e a dor de saber, de ver, que nunca mais eu chegaria àquele lugar. E o pior é que eu sabia que aquilo era uma escolha minha. Eu sabia que naquela hora eu estava ali por causa das escolhas que fiz, e isso ficou claro para mim instantaneamente. A maior tortura foi a separação eterna dos vivos, estar com os condenados para sempre, e o sofrimento por saber que tudo aquilo foi minha escolha. Assim que olhei para o outro lado, tive um forte sentimento de arrependimento. Sabia que havia muitas pessoas como eu, que pensavam que estavam salvas, mas haviam presumido sobre a graça de Deus. E o mais doloroso foi saber que algumas dessas pessoas estavam ali por minha causa. A ideia de que minha influência sobre outra pessoa poderia ter levado alguém ao erro me trouxe um grande pesar. Então, para mim, isso foi algo extremamente aterrorizante. Saber que eu era responsável pela alma de outra pessoa, ou pelo menos de tê-la levado até aquele lugar de morte eterna, em vez de vida eterna. Aquilo me marcou profundamente. Voltando a esse momento, o último que vi foi aquele grande abismo. Eu fiquei apenas olhando para ele. Enquanto estava ali, todo o sofrimento continuava. Eu não conseguia respirar. O fogo não me consumia. Meus dentes estavam constantemente rangendo, e a agonia dentro de mim era indescritível. Eu sabia que aquilo era irreversível. Era para sempre. Não importa para onde você vá quando seu corpo deixa essa terra, ou melhor, quando seu espírito deixa seu corpo, é para sempre. Não há mais oportunidade. Uma vez que você morre, uma vez que seu espírito sai do corpo, não há mais volta. Já era. O que aconteceu em seguida? Bem, eu estava constantemente clamando por misericórdia, mesmo enquanto olhava para aquele grande abismo. Eu dizia: Deus misericordioso, tenha misericórdia de mim. Deus misericordioso. E de repente, eu estava de volta ao meu corpo. Eu estava de volta ao meu corpo e em um quarto, caminhando. Agora, é importante contar o que estava acontecendo no meu corpo enquanto isso ocorria. Eu não consigo explicar isso. Existem mistérios que não sei como explicar. Não sei como seu espírito pode estar em um lugar enquanto seu corpo está em outro, andando e se movendo. Sei que quando você está dormindo, seu espírito pode ir a outro lugar, ou Deus te leva a algum lugar, ou você tem um sonho ou uma visão. Mas o que estou prestes a contar, não consigo explicar, mas sei que é real. E meu marido foi meu testemunho. E isso é tudo o que eu preciso. Durante esse tempo, e isso é importante, quando voltei, meu marido estava presente. Eu me vi de pé, no quarto, e o dia estava amanhecendo. Isso foi muito significativo, pois parecia um novo dia surgindo. Minha primeira reação foi de choque. Eu estava tão chocada por estar viva novamente. Achei que tivesse morrido, e que aquilo fosse irreversível, que estava acabado para mim. A primeira reação foi esse choque. E logo depois, quase instantaneamente, a próxima reação foi de gratidão e agradecimento. Eu estava tão grata, pois meu Pai misericordioso me salvou mais uma vez. Ele me salvou quando nasci de novo, e agora me salvou da condenação eterna, daquilo que poderia ter acontecido. Eu estava tão grata. Só conseguia dizer: obrigada, 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 sou tão grata. A terceira reação que tive foi de arrependimento, tristeza piedosa. Comecei a me arrepender com tristeza piedosa, e isso é o que o verdadeiro arrependimento é, aliás. O verdadeiro arrependimento é quando você está tão cheio de tristeza diante de Deus pelos seus pecados, e percebe que não apenas pecou contra Deus, mas contra si mesmo, e muitas vezes contra outras pessoas. Você fica tão cheio de remorso. Isso faz parte da salvação genuína. Quando você nasce de novo e recebe verdadeiramente o dom da salvação, você tem essa consciência e sente uma gratidão profunda. Mas você precisa se arrepender. Você precisa confessar seus pecados. A confissão é necessária. Você precisa confessar seus pecados, assumir a responsabilidade por eles diante de Deus. Não basta apenas dizer: ah, eu pequei, ou me perdoe, cometi um erro. Não. Você precisa assumir seus pecados diante do Senhor, confessá-los,
e então se arrepender. Perdoa-me, perdoa-me. E aí, você os coloca sob o sangue de Yeshua, Jesus, e pede ao Espírito Santo que te ajude. Isso é o verdadeiro arrependimento. Quando você tem uma experiência genuína de salvação, isso deve acontecer dentro de você. Então, não se trata apenas de dizer uma oração ou levantar a mão. É o Espírito Santo trabalhando em você. Eu estava me arrependendo e pedi ao Senhor naquele momento: mostre-me. E isso levou semanas e meses após essa experiência. Quando eu voltei, eu disse ao Senhor: mostre-me cada um desses pecados que o Senhor me falou, e me mostre por que eu estava ali. Mostre-me em minha vida para que eu possa voltar e me arrepender de cada um deles, e corrigir tudo o que for possível. Enquanto eu compartilhava tudo o que havia acontecido com meu marido, ele começou a me contar o que aconteceu enquanto eu estava no inferno. Quando ele me viu pular da cama e começar a andar de um lado para o outro, ele se assustou e logo perguntou: o que está acontecendo, Pat? O que está acontecendo? Eu estava em pânico, completamente frenética, e nem mesmo percebi a presença dele naquele momento, embora ainda estivesse na terra. Ele me observava, sem saber o que fazer. Eu estava andando para lá e para cá, desesperada, com os dentes cerrados e com a sensação de que estava conversando, mas uma conversa que ele só podia ouvir de um lado. Ele não podia ouvir o que se passava comigo internamente, mas pelo que eu dizia, ele conseguia perceber o que estava acontecendo. Ele me contou depois que durante todo o tempo que estive no inferno, meu corpo estava em um quarto, sem energia, clamando por ajuda. Ele disse que eu estava suando, sem força para respirar, e constantemente tentando respirar, como se meu corpo estivesse lutando para continuar. O único som que ele ouvia, quase o tempo todo, era: tenha misericórdia de mim, ó Senhor, tenha misericórdia de mim. Isso era o que saía da minha boca enquanto eu estava no inferno. Ele me ouviu falar isso durante todo o tempo. Enquanto isso acontecia, no plano espiritual, tudo era uma comunicação entre o meu espírito e o de Deus. Mas para meu marido, o que ele ouvia era apenas uma conversa unilateral. Ele ficou ao meu lado o tempo todo, tentando me apoiar, mas eu não conseguia ser consolada, nem fazer nada para melhorar minha condição, e mesmo em espírito, a dor e o fogo estavam me consumindo. Meu marido foi meu testemunho de tudo o que aconteceu. Ele me contou que quando eu voltei, imediatamente o espírito do temor do Senhor veio sobre mim, uma revelação do porquê tantas pessoas se afastam e acabam indo para o inferno, até mesmo os justos. Isso foi algo que me marcou profundamente. Eu estava marcada, completamente impactada por essa experiência. Depois disso, não consegui falar sobre isso com mais ninguém. Só pude compartilhar essa experiência com meu marido, até 2008. Ao refletir sobre o tempo que passei no inferno, eu estava completamente isolada, e só via escuridão. Eu sabia da presença de outras pessoas, mas não as via fisicamente. Eu podia sentir a presença delas, pois lá, os sentidos estão extremamente aguçados. Não vi os demônios nem os horrores que muitas outras pessoas relatam, mas acredito que, por misericórdia de Deus, Ele me protegeu de ver tudo aquilo. Eu sou muito visual, e as imagens que vejo têm um impacto grande em mim. No espírito, tenho uma visão perfeita, e uma imagem visual pode ficar gravada em minha mente com grande intensidade. Acredito que Deus me poupou, em sua misericórdia, de ver os horrores que outros têm descrito, como os demônios e os incêndios terríveis. E a propósito, esses incêndios são a ira de Deus. Quando dizem que a presença de Deus não está no inferno, a Bíblia nos diz que Ele sim está no inferno, mas é a sua ira que você experimenta ali. O fogo é a ira de Deus, e através do fogo, você sente a sua presença no inferno. Sim, a ira de Deus, demonstrada através do fogo, significa que Ele está presente ali. Esse fogo que muitos mencionam no inferno é a manifestação da sua ira. No entanto, eu não vi esse fogo, nem os tormentos que outras pessoas relatam ter presenciado. Quando reflito sobre isso, lembro que na minha época não tínhamos internet, nem acesso a muitas informações. Eram poucas as pessoas que falavam sobre o inferno, caso tivessem passado por algo assim. Eu ouvi uma história, no máximo, até o surgimento da internet, quando mais relatos começaram a surgir. Antes disso, ninguém discutia sobre o tema. Com o passar dos anos, e após estudar o assunto durante mais de 30 anos, pude entender melhor o que acontece. Tenho meus diários, e ao ouvir o testemunho de outras pessoas, percebo que o sofrimento no inferno está diretamente ligado ao nível de pecado de cada um, no momento em que faleceram. Deus é radical,
E se você não acredita nisso, olhe para o que aconteceu com Faraó e as 10 pragas, ou até para a travessia do Mar Vermelho. Deus age de maneira extrema para mostrar à pessoa o que ela precisa ver, conforme sua vida e a condição espiritual em que se encontra, para que ela se arrependa antes que seja tarde demais. No meu caso, o que mais me aterrorizou foi a separação eterna de Deus. Até aquele momento, a ideia de perder minha salvação ou o Espírito Santo em mim era algo impensável. O fato de que o Espírito Santo poderia se afastar de mim, o que realmente acontece com algumas pessoas, era aterrador. E esse foi o abismo que eu já estava começando a ver. Quando Deus mostra essas coisas horríveis para outras pessoas, acredito que não seja apenas para elas, mas também para aquelas que precisam de um choque de realidade, para saberem o quão terrível é o inferno. O pecado que as mantém afastadas de Deus, o pecado que as impede de recebê-lo como Senhor e Salvador, será o mesmo que as atormentará para sempre. E para aqueles que caem da graça, eu digo com autoridade: não é verdade que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é uma mentira. Temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que se afastaram do Senhor, de como caíram em pecado. Portanto, não é verdade que uma vez que seu nome esteja no livro da vida, você está seguro para sempre. Não, a menos que você esteja buscando a Deus de todo o seu coração, alma e mente, e seja renovado todos os dias pelo Espírito Santo, obedecendo aos seus mandamentos. Caso contrário, você pode ser facilmente enganado. Em meu caso, não vi aquelas imagens gráficas e dolorosas que outras pessoas descreveram. Mas ao refletir sobre isso, acredito que foi uma misericórdia de Deus me poupando de vê-las. Eu sempre acreditei no inferno e no céu, pois já havia visto o céu, mas nunca tinha ido ao inferno antes. Acredito em tudo o que a palavra de Deus diz, por isso, nada dentro de mim negava a existência do inferno. No entanto, eu não havia compreendido que os desejos carnais e todas as coisas que nos afastam de Deus, como as nossas paixões e vontades, são o que nos atormentará eternamente. Tudo aquilo que nos afasta de um relacionamento verdadeiro com o Senhor será nossa condenação. Naquele momento, eu também estava em uma posição de responsabilidade. Meu marido e eu éramos líderes em uma igreja, e isso significava que poderíamos influenciar muitas pessoas. O pensamento de que alguém poderia estar no inferno, possivelmente influenciado por uma opinião minha, por um falso ensino, ou por algo que eu fiz ou disse que fez alguém cair na fé, me aterrorizava. A responsabilidade que temos nesta vida é enorme, e quanto mais Deus nos dá, maior nossa responsabilidade se torna. Quanto mais plataforma e influência você tem, mais contas a prestar. Por isso, acredito que Deus me poupou de ver as horrores do inferno, mas não me poupou de entender o que a sua palavra diz sobre o lugar de tormento eterno. A escuridão densa, o ranger de dentes e o fogo que nunca se apaga. Novamente, eu não acredito que esse fogo seja apenas um fogo externo, que não consome a pessoa. Acho que ele também é um fogo interno, porque foi isso que eu senti, e ele nunca parou. Nunca. Mesmo as pessoas que foram ao inferno ou que o viram, todas elas tiveram uma experiência única, mas ao mesmo tempo há tantas semelhanças. Eu amo estudar a Bíblia, e ao longo dos anos, fiz muitas palestras sobre o que aprendi. Foi essencial para mim voltar à pesquisa das Escrituras para confirmar tudo o que vivi. Deus está gritando para as pessoas acordarem, pois estamos vivendo os últimos dias, os tempos e esta estação de transformação. Eu também entendo que algumas pessoas, quando vão ao inferno, não são salvas. Elas interpretam a experiência com base apenas na sua alma, no que podem entender a partir do que estão vivenciando. E há uma imperfeição nisso, porque, mesmo que tentem descrever o que vivenciaram, nem sempre têm a maturidade espiritual para compreender ou expressar corretamente o que a palavra de Deus diz sobre o inferno. Elas apenas falam o que podem, e isso não torna o relato errado, mas apenas incompleto. No entanto, o que elas relatam sempre traz a mesma lição: o inferno é horrível, e nós precisamos fazer tudo o que for possível para evitar ir para lá. A única passagem bíblica que fala sobre isso apareceu imediatamente em minha mente quando eu gritei: "Por que estou aqui? Como cheguei aqui?" E a resposta foi instantânea: pecados presunçosos. Eu sabia imediatamente o que isso significava no espírito, e também sabia que eu era culpada desses pecados, porque Deus me mostrou o que eles eram. Tudo foi mostrado de forma instantânea, como se tudo fosse revelado de uma só vez. Isso foi como abrir o livro da vida, onde tudo, cada motivo,
cada pensamento, cada intenção do coração é registrado. Eu sabia que estava em pecado e que estava sendo julgada por isso, e tudo foi revelado a mim de maneira tão clara e imediata que não havia dúvida de minha culpa. Eu quero te explicar o que são os pecados presunçosos. Quando eu voltei a pensar nisso, comecei a refletir sobre essa expressão. Eu preciso te contar, era 1991. Eu, pessoalmente, nunca tinha ouvido uma mensagem sobre pecados presunçosos. Nunca. E olha, posso te garantir, já ouvi muitas mensagens em toda a minha vida. Fui exposta a pregações de pessoas que admiramos e respeitamos, pessoas que já partiram para o céu. Aprendi com esses mestres, mas em todos esses anos, nunca ouvi uma palavra sobre pecados presunçosos. Então, eu fui direto para a Bíblia e procurei. Achei um versículo em Salmo 19, versículo 13, que diz: "Preserva também o teu servo dos pecados presunçosos. Não se apodere de mim deles, então serei íntegro e limpo da grande transgressão." Se você olhar a versão NVI, Nova Tradução Internacional, que eu não uso mais, mas na época usava, ela diz: "Preserva o teu servo também dos pecados voluntários, que eles não me dominem, então serei irrepreensível e inocente da grande transgressão." Então, o que é um pecado presunçoso? E isso foi algo que Deus começou a me ensinar conforme eu fui pesquisando. Lembro que naquela época não existia internet, então não dava para buscar informações facilmente. Eventualmente, eu encontrei uma mensagem de Spurgeon, e mais tarde, um outro sermão em uma biblioteca de Harvard. Mas o pecado presunçoso é aquele que você comete deliberadamente, sabendo o que está fazendo, de forma aberta e desafiadora, presumindo sobre a graça de Deus. A graça de Deus é para nós, que somos crentes. Estamos vivendo no tempo da graça e invocamos essa graça para perdão, enquanto crescemos no Senhor. Mas quando começamos a presumir sobre essa graça dizendo: "Eu vou fazer isso, mesmo sabendo que é errado", e já fomos alertados sobre isso, aí estamos cometendo um pecado presunçoso. Todo pecado presunçoso ocorre quando a nossa consciência nos avisa, e a consciência é como uma bússola moral, algo que Deus utiliza para nos direcionar. Quando Deus utiliza a consciência para nos alertar e diz: "Não faça isso", e ignoramos esse aviso, estamos entrando em um terreno perigoso. Eu sempre digo, quando você comete um erro pela primeira vez, é um erro, mas quando você comete pela segunda vez, é uma escolha. Quando Deus está lidando com algo em sua vida, e você decide fazer o contrário, mesmo sabendo que está errado, você não pode simplesmente dizer: "Eu sou um trabalho em progresso", ou "Eu sou apenas um pecador salvo pela graça, ainda não sou perfeito". Isso não é uma desculpa. Se o seu coração não está voltado para Deus, se você não tem reverência suficiente para reconhecer que Ele é um Deus santo, e você continua fazendo aquilo que Deus já te alertou, isso pode te levar ao inferno. O que eu aprendi, e isso é importante, é que a diferença entre um pecado presunçoso e outros pecados não está tanto no pecado em si, mas nas circunstâncias em que ele é cometido. Seja qual for o pecado, o ponto crucial é que a pessoa que o comete sabe que já foi alertada antes, e mesmo assim persiste. Deus nos ama profundamente, ao ponto de enviar seu Filho para nos redimir dessas influências do pecado. O pecado, no fim das contas, é uma influência maligna em nossas vidas, e é isso que nos separa de Deus e nos leva à condenação. Quando você começa a justificar seus pecados, justificar o que está fazendo, você está colocando sua alma em risco. Os pecados presunçosos podem ser diferentes para cada pessoa. Não se trata de um tipo específico de pecado, mas de uma atitude de presunção, de desrespeito à graça de Deus. Eu acho que é importante que as pessoas entendam isso, porque, infelizmente, não é algo que se ensina muito hoje em dia. Quando eu estava crescendo no Senhor, havia alguns livros que tratavam dessa diferença entre o espírito, a alma e o corpo. E o que é ensinado hoje não é o suficiente sobre isso. A nossa verdadeira essência é espiritual. Quando fomos concebidos no ventre, recebemos imediatamente um espírito. Depois, recebemos uma alma, que é o ponto de encontro entre o espírito e o corpo. E o corpo é onde tudo acontece, seja o que vem do espírito ou da alma. Quando nascemos de novo, é porque estávamos mortos em nossos pecados. Os nossos pecados nos mantinham mortos, mas Jesus, ao morrer por nós, tomou sobre si a maldição do pecado para nos redimir. Então, quando nascemos de novo, significa que nosso espírito é regenerado, mas nossa alma não.
Muitas pessoas acreditam que, ao nascerem de novo, sua alma também é transformada, e por isso não entendem por que ainda têm problemas, hábitos carnais ou dificuldades em obter libertação ou cura. Acontece que todas essas influências demoníacas ainda estão na alma, mesmo após o novo nascimento. E sim, é possível ser salvo e ainda estar sob influências demoníacas. Não é que você pode ser possuído, mas pode carregar influências e hábitos que vêm de demônios. Por exemplo, eu já fui fumante, e esse era um hábito demoníaco na minha vida, algo que eu não conseguia dominar. Mas ao receber o batismo do Espírito Santo, consegui vencer essas influências. Quando você continua praticando algo que Deus já te alertou, seja por meio do Espírito ou por meio da sua consciência, e você persiste nisso, você está em pecado presunçoso, e isso pode te levar à perdição, como aconteceu comigo. Eu estava servindo a um homem com um espírito religioso, construindo o reino de um homem, não o reino de Deus. Eu não estava focado em Deus, mas em agradar aos homens. O foco estava na construção do império de alguém na terra, não no reino de Deus. E quando você tira os olhos de Deus, de Jesus, e passa a seguir os homens, se coloca em perigo. Não que as pessoas não possam ser usadas por Deus, mas tudo deve ser verificado e alinhado com os princípios divinos. Se eu tivesse tirado um tempo, jejuado, me afastado de tudo e buscado a Deus, Ele me teria revelado a verdade, e eu teria evitado o espírito religioso que me dominava. O espírito religioso está vivo, e bem nas igrejas hoje. E o maior exemplo disso são os fariseus e os saduceus, que se opunham ao próprio Cristo. Eles pareciam justos por fora, mas a questão é que, aos poucos, a mentira foi entrando. Isso é algo sobre a enganação. Você não pode ser enganado contra a sua vontade. A coisa mais forte que Deus nos deu foi a nossa vontade. Satanás não pode cruzar a sua vontade, e Deus também não pode. Satanás pode usar a sua vontade e enfraquecê-la, e é isso que ele faz para enganar as pessoas e levá-las ao pecado. Ele vai te desgastar até que você ceda. Por outro lado, Deus também não vai ultrapassar a sua vontade. Ele nos criou como seres livres, como agentes livres. Vimos isso na queda. Satanás caiu devido ao pecado do orgulho, estando em um estado perfeito. E todos os anjos que escolheram segui-lo, assim como Adão e Eva, que estavam em um estado perfeito. Adão não foi enganado, mas fez uma escolha de se rebelar contra Deus. Essa foi uma transgressão deliberada. Quando Satanás caiu, foi uma escolha consciente. Ele decidiu fazer aquilo. Deus não criou robôs. Ele nos deu o poder de escolher. E o que ele diz na sua palavra? Escolha a vida. O poder da vida e da morte está na língua. Escolha a vida para que você viva. Eu vim para dar vida, e vida em abundância. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Qual você vai escolher? A sua vida é baseada nas escolhas que você faz. Satanás não pode te levar contra a sua vontade, a menos que você permita. A menos que você permita. Então, quando se trata de engano, quando essas coisas começam a entrar, é assim que ele age. Ele utiliza até a religião para isso, porque algumas pessoas são mais sensíveis no espírito e sabem distinguir essas coisas. Elas sabem que não devem fazer certas coisas, então Satanás vai aumentando o nível de engano, tentando te levar para esses lugares. A primeira vez que encontramos o que chamamos de espírito sectário, esse espírito divide o corpo de Cristo e coloca certas pessoas acima de todas as outras. Se você lembra da Bíblia, ela fala sobre o ministério de 5 dons: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O ministério de 5 dons está lá para edificar os santos, nunca foi para ser exaltado. Ele faz parte da fundação do cristianismo, para ajudar o corpo de Cristo a crescer. Não é para estar acima, falando para os outros lá de cima. O que aconteceu na nossa vida foi que passamos por várias mudanças. Vimos o bom, o ruim e o feio. Passamos pelo movimento pentecostal, começamos com os Jesus Freaks, os hippies que se converteram e passaram a ser cristãos, que foi um movimento maravilhoso do Espírito. Depois, veio o movimento do batismo no Espírito Santo e o surgimento da palavra da fé, que por sinal é muito bíblica, mas foi distorcida e levou a erros. Com o tempo, as coisas mudaram muito, e se você vive o suficiente, vê todas essas transformações. Foi então que surgiu um novo movimento, o Ministério de 5 Dons. Surgiram muitos apóstolos e profetas autoproclamados, e é engraçado, o foco foi em apóstolos e profetas, mas quase não se falava sobre pastores e mestres. Tudo foi elevado ao nível dos apóstolos e profetas.
Eu percebi isso e me perguntei: e os pastores e mestres? Então, esses apóstolos e profetas começaram a espalhar uma mensagem que acabou criando um espírito sectário, dividindo a igreja. Eles diziam: eu sou um profeta, e se você vai falar na minha vida, então você também deve ser um profeta. Se você não for do meu nível, você é uma ovelha, e não tem autoridade para questionar ou falar sobre minha vida. Eles estavam exatamente dizendo isso, e nós perguntamos ao Senhor sobre a situação, porque na primeira igreja que fomos, a qual sentimos ser guiados, era uma igreja pequena que estava começando. O homem que estava à frente não era pastor. Ele era um mercenário. E há uma grande diferença entre os homens que estão no púlpito hoje. Existem muitos mercenários no púlpito, pessoas que, em vez de ser pastores verdadeiros, veem isso como uma oportunidade de viver um certo estilo de vida. Não era a igreja em que eu estava quando fui ao inferno, mas esse homem viu a igreja como uma forma de ter poder e controle, e reunir pessoas ao seu redor. Ele tinha o poder da persuasão, a capacidade de manipular as pessoas, e ele era bom nisso. Na época, ele era um pouco mais jovem que eu, mas era muito bom no que fazia. Ele trazia outras pessoas, figuras conhecidas, para estar ao seu lado, o que fazia as pessoas se sentirem atraídas e, de certa forma, enganadas por isso. Naquele momento, eles nos procuraram, meu marido e eu, e pediram que fôssemos líderes de grupo caseiro. A igreja estava implementando esses grupos caseiros, algo que estava em alta na época. Muitos viam isso como uma boa maneira de construir comunidades dentro da igreja, algo promovido por figuras como Paul Yong-Cho. Na hora, parecia algo bom, porque os grupos caseiros são maravilhosos e pessoais, mas quando eles nos procuraram, o líder não falou diretamente conosco, mas mandou outra pessoa pedir para que liderássemos os grupos. Naquela época, eu e meu marido sempre orávamos sobre qualquer decisão importante, e não fizemos diferente. Ora, estávamos sendo levados a algo e nem percebíamos. Então meu marido orou, e o Senhor disse não. Ele perguntou ao Senhor: por que não? Ouço, já que nossos corações sempre foram voltados para as pessoas. Sempre nos importamos com o um. Sempre foi sobre o um. Meu marido perguntou: por que não queremos que o façamos? Srenia. E a resposta foi clara. Eles têm um espírito sectário e estão divididos. Eles se elevaram por meio do orgulho acima do povo. E se vocês se submeterem a esse espírito, se tornarem líderes de grupo, isso será pecado. Vocês estarão se submetendo a esse espírito, e isso se espalhará pela sua família como uma maldição. A divisão é uma maldição, e isso é demoníaco. Isso causa divisão no corpo de Cristo. A elevação pessoal gera orgulho, e o orgulho foi o primeiro pecado, o pecado de Lúcifer. Foi assim que descobrimos sobre isso. Quando o Senhor nos tirou de lá, um tempo depois, outra igreja estava começando. Uma igreja que começou de forma limpa, com a fé preciosa. O Senhor nos colocou no começo dessa obra, para ajudar a pioneirar. Mas, como era de se esperar, começou de forma certa. Mas o homem que estava à frente, que não era pastor, mas um mestre, começou a ser chamado de profeta. É incrível o que as pessoas acreditam quando começam a rodear alguém, e o que as pessoas falam começa a ser aceito como verdade. Se você tiver pessoas ao seu redor, elas começam a afirmar coisas, e você acaba acreditando. Mas se você não tiver as ferramentas de ofício, você pode ser facilmente enganado. Por exemplo, um apóstolo deveria ter sinais e maravilhas, um evangelista também. E um profeta, por sua vez, deveria ter sonhos e visões. No entanto, nem todo mundo que tem sonhos e visões é um profeta. Essas coisas são apenas experiências espirituais. Não quer dizer que a pessoa tenha o dom de profecia. Quero falar sobre pessoas que acham que são nascidas de novo, mas ainda estão seguras nesse lugar. Primeiro, está claro que se você não tem nenhum desejo por Cristo, se você não se deleita nele, se sua alma não está faminta e sedenta, então não está viva, você não está vivo. Veja, você só está indo pelas mesmas ações. Eu estava indo pelas mesmas ações. Meu Deus, eu servi por anos, eu te digo, fizemos de tudo. Nossa casa estava sempre de portas abertas. Se alguém precisava de hospitalidade, nossa casa era o lugar. Reuniões para pessoas era nossa casa, porque recebíamos todo mundo, não importava quem fosse. E não era só para a liderança ou algo do tipo, era para qualquer um que estivesse com fome, nós abríamos nossa casa. Até aquele momento eu tinha essa alegria do Senhor, mas preciso te contar algo. Quando você está no negócio, trabalhando por conta própria, e fizemos isso por 28 anos, eu ajudava meu marido a administrar sua empresa de apoio à litigação.
tínhamos todos esses funcionários. Então há um campo ali. Você sempre tem que ser sensível a isso. Mas você está tão ocupado. A correria é gigantesca, enorme. E ela leva à ilusão, porque você está tão ocupado fazendo, que você substitui a intimidade. Eu fiz isso. Eu estava tão exausta, pelo amor de Deus. Estava ajudando meu marido nos negócios, tão envolvida na igreja. E eu olho para trás agora e vejo como tudo isso afetou meus filhos, e como estava muito demais. Por que estava demais? Porque eu não perguntei a Deus. Eu só fiz o que eu achava que era esperado de mim. Porque eu era uma crente, e achava que devíamos apenas servir e fazer o que fosse necessário, mas parei de perguntar a Deus se Ele queria que eu fizesse isso. Eu tinha certos talentos e habilidades, e as pessoas impõem coisas sobre você. Eles estão construindo uma igreja, estão construindo algo próprio, e precisam de pessoas. É um fato conhecido no corpo de Cristo que 20% fazem 80% do trabalho, e esses 20% ficam exaustos, porque estão tentando fazer tudo. Assim que alguém entra na igreja, em vez de fazer discípulos e discipular esses novos cristãos, dizem: Ei, você pode ser voluntário e ficar no berçário? Ou pode fazer isso ou aquilo? Ou... Fazer poder da alma é mortal. Esses países do Oriente Médio, onde tem toda essa feitiçaria e esses falsos deuses, você ficaria impressionada com o que eles fazem com o poder da alma. Eles conseguem imitar. Olha o caso de Faraó, quando Moisés transformou o cajado em serpente, e os magos também fizeram isso com as serpentes. Eles imitam, ok, mas vimos o que aconteceu. Então, o poder da alma é perigoso, e aqui está o motivo. Muitas pessoas perderam a unção, não estão mais operando no espírito, mas dependem apenas dos seus dons, que vêm da alma. E o que acontece então? Espíritos familiares começam a se manifestar, e eles estão por toda parte. O poder da alma, quando você está dando algo a alguém, e isso vem da sua mente, vontade e emoções, que são a sua alma, pode ser muito prejudicial. Se suas emoções dominam você, é por isso que as pessoas vivem numa montanha-russa emocional a vida toda, porque são movidas pelas suas emoções e não as submeteram ao espírito quando nasceram de novo. O que acontece é que elas voltam para a alma, acreditando que, por terem um dom, podem usá-lo. E isso é pecado presunçoso, algo muito grave. Nesse momento, o inimigo entra, e aquilo se transforma em um ponto de apoio, em uma fortaleza. E a consciência dela se torna cauterizada, e é isso que eu queria dizer sobre a consciência. A consciência é o seu compasso moral. Ela distingue o que é bom e o que é mal. Se a sua consciência está na sua mente, ela influencia os seus julgamentos e comportamentos. Ela pode tanto desculpar você quanto acusar você. Porém, na nossa alma, não podemos confiar plenamente na nossa consciência. Muitas pessoas dizem: Ah, eu sigo o meu coração. Não. O seu coração pode enganar você. A Bíblia diz que do coração vêm as questões da vida. Não siga o seu coração, siga o Espírito Santo. Você deve seguir o Espírito de Deus na sua vida, porque o seu coração pode te enganar, e Satanás sabe disso. Ele sabe que a maioria das pessoas vive pela sua alma, e é por isso que elas estão em cativeiro, vivendo com base nos sentimentos, que vêm da mente, da vontade e das emoções. Wayne Dyer disse uma vez: a forma mais alta de ignorância é rejeitar algo que você não sabe nada sobre. As pessoas chegam e rejeitam algo, mas não sabem nada sobre aquilo. Você precisa aprender sobre isso. A única coisa que pode renovar a sua mente é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a única que pode renovar a sua mente, porque a mente é o campo de batalha. A única maneira de Satanás conseguir acesso a uma pessoa com influências demoníacas é através da alma. É pela mente, pela vontade e pelas emoções. Esse é o único caminho que ele tem para entrar em uma pessoa. E é nesse momento, quando ele consegue essa entrada, que as influências demoníacas começam a operar na sua vida. E há exemplos na Bíblia, como o do rei Saul, que não sabia quando o Espírito Santo o deixou. Ele não percebeu. E há outros que perderam a unção. Veja Sansão, que só percebeu o que aconteceu no último momento da sua vida. Ou Salomão, o homem mais sábio do mundo, que cometeu pecado presunçoso, porque o pecado dele era a cobiça por mulheres. Ele amava as mulheres, e isso o fez se afastar de Deus. Ele era o homem mais sábio, mas mesmo assim, caiu. Então, achar que você não pode ser enganado é um ato de arrogância e orgulho. As pessoas precisam entender isso, e embora muitos já saibam, é sempre bom lembrar. O primeiro pecado foi o orgulho.
Qualquer tipo de elevação, achar que você é mais espiritual que os outros, isso não é humildade. Por que você pensa que é mais espiritual que alguém? Isso não é humildade, é orgulho. Você não é mais espiritual porque tem uma igreja, uma plataforma, ou porque escreveu 150 livros, como se fosse algo extraordinário. O orgulho foi o primeiro pecado. Veja, o que causou a queda de Eva foi o orgulho da vida, a cobiça dos olhos e a cobiça da carne. Essas coisas a fizeram cair, ela foi enganada. E o que Cristo venceu no deserto? As 3 principais tentações: o orgulho da vida, a cobiça dos olhos e a cobiça da carne. Por quê? Porque todas essas coisas estão sob o espírito de Mamon. As pessoas pensam que Mamon é apenas dinheiro, mas não é. O dinheiro é apenas uma parte disso. Tudo o que gratifica o eu está sob essas 3 tentações. E isso foi o que Yeshua venceu no deserto, derrotando isso por nós para que não precisemos ceder a essas tentações. E o que a Bíblia diz sobre Mamon? Que o amor a ele é a raiz de todo mal. Mas por quê? Porque o orgulho da vida, a cobiça dos olhos e a cobiça da carne estão por trás disso. O dinheiro é apenas uma parte desse processo. E o dinheiro, temos os cambistas dentro da igreja. Quando Jesus estava lá, eles estavam do lado de fora, mas agora estão dentro. Isso é apenas um exemplo de tantas lições de sabedoria que precisamos refletir com o Espírito Santo, para que possamos evitar essas armadilhas. Veja, tudo vem da palavra. Você precisa se manter na palavra. A palavra de Deus é o pão da vida. Yeshua é o nosso pão da vida. E todos os dias devemos nos alimentar de sua carne, ou seja, de sua palavra. Devemos consumi-la, estudá-la. Disciplina é importante. Eu sou uma pessoa muito disciplinada, mas quero que saiba que houve uma época em que eu era como todo mundo. Isso faz parte do espírito religioso. Existem muitas facetas desse espírito. Eu acordava, tinha um tempo com o Senhor. Pegava minha referência de escrituras, fazia minha devocional, marcava tudo direitinho e achava que estava pronto para o dia. E durante o resto do dia, seguia fazendo as minhas coisas. Mas isso não é passar tempo com o Senhor todas as manhãs. Você deve começar o seu dia com Ele, dedicar aquele tempo. Algumas pessoas dizem: eu não tenho tempo para isso, minha vida está muito cheia. Pois é, você precisa fazer tempo, porque essa é a sua vida. E logo você vai perceber que, ao dizer que está ocupado, está se afastando do mais importante. Eu estava criando meus filhos, eles estavam envolvidos em várias atividades escolares. Eu tinha o meu negócio, a igreja, e estava envolvida em tantas coisas para mulheres, porque todo mundo queria um pedaço de mim. E aí, se você não perguntar a Deus, devo fazer isso? Você quer que eu faça isso? Fica difícil. Só porque você tem capacidade de fazer algo, não significa que deva fazer. Já ouvi alguém dizer, só porque é bom, não significa que é de Deus. O bom pode ser inimigo do melhor. E a religião vem. De repente sua consciência se torna cauterizada. O que acontece então? A Bíblia fala sobre uma consciência cauterizada. Ela diz que há um caminho que parece certo ao homem, mas o fim dele é a morte. Eu preciso dizer isso, porque já estive nesse lugar. Você acaba se justificando. Existem tantas formas de pecados presunçosos, e depende muito de quem é a pessoa. Lembre-se de que, em Deus, quando você nasce, Ele lhe deu uma identidade única. Você é a única pessoa neste mundo com essa identidade. Você é a única pessoa com essa impressão digital. Você foi criado de forma única à imagem dele. Assim que você foi concebido, você recebeu sua identidade. Não há ninguém na Terra que seja como você, ou que possa ocupar o seu lugar. Você se torna o que você acredita, o estilo de vida que você adota. Você se torna o que você acredita e o que você permite na sua vida. E há muitas pessoas que tiveram infâncias terríveis, vidas horríveis e não estavam no controle disso. Pecados dos pais, maldições geracionais, maldições ancestrais. Tudo o que é maligno vem de um espírito demoníaco. Isso vem de Satanás, vem do inferno. E é por isso que eu lembro do testemunho de Joyce Meyer. Ela foi criada em um lar horrível, mas conseguiu transformar sua vida através da renovação da mente. Isso volta para a Bíblia. Eu digo, vamos fazer um desafio. Vamos colocar a Bíblia dentro de nós, ler a Bíblia até que algo mude em nós. Continue lendo até que a mudança aconteça. Entre na palavra, sim, e pare de ler esses livros sobre a Bíblia e as opiniões de outras pessoas. O que me incomoda, e eu sou uma leitora ávida, tenho uma grande biblioteca,
Muitos livros são dos puritanos, como Spurgeon, Tozer e Andrew Murray. Essas pessoas eram profundamente dedicadas a Deus. Elas conheciam Deus intimamente, conheciam o Espírito Santo intimamente, conheciam Yeshua intimamente. São essas as pessoas que eu quero aprender, como o Senhor as conduziu para me ensinar até hoje. Eu releio e releio os seus escritos. Mas hoje em dia, há tantas pessoas que vêm diretamente da alma. Alguém tem algum tipo de experiência ou sonho que nem vem de Deus. Eles pegam aquilo e colocam em um livro. E agora todo mundo acredita, mas isso é entre eles e o Senhor, e serão responsabilizados por isso. Eu concordo com o que dizia Smith Wigglesworth e outros. Eles passavam horas na palavra, verdadeiramente transformados, e era possível ver isso claramente, saber pelo Espírito. Smith Wigglesworth, por exemplo, nunca leu outro livro. Ele só leu a Bíblia. Quando sua esposa, Polly, lhe ensinou a ler, ele era analfabeto, e foi ela quem o ensinou. Quando ele aprendeu a ler, foi só a Bíblia que ele leu, e isso era suficiente. Ele sabia que era o suficiente. Não estou dizendo para você não ler outros livros, mas é preciso ser muito discernente. Estou vendo muitos erros no que tem se espalhado por aí. Devemos nos apegar aos que têm dado frutos em suas vidas, não a esses que estão dando novas revelações e coisas do tipo. Falando em pecados presunçosos, quero que as pessoas entendam que isso é algo individual, algo pessoal. Por exemplo, no meu caso, se eu fizer algo que o Senhor me disse para não fazer mais, não posso impor isso a você, a menos que seja algo claro e objetivo, como algumas coisas que sabemos que não devemos fazer, que estão expressas nas Escrituras. Deus promete que Ele guiará os pecadores e fará com que vejam o que é puro, o que é impuro, o que é santo e o que não é. E você deve confiar nele para isso. Vou te dar um exemplo de como o Espírito Santo trabalha. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia. Comecei a fumar quando tinha 13 anos. Era pura ignorância. Achava que era algo legal de se fazer. Um dia, depois de ter nascido de novo, estava sentado no chão, orando. Sentava no quarto, conversava com Deus como se estivesse falando com você, e ficava esperando Ele falar algo. Isso é algo que também precisa ser discutido, porque muitas pessoas não esperam no Senhor. Elas não passam tempo esperando, só fazem coisas, estão sempre ocupadas. Mas enfim, estava lá, orando, e enquanto falava com Ele, estava fumando meu cigarro. De repente, algo me veio à mente, ou melhor, foi o Espírito Santo quem me alertou. Eu não estava batizado no Espírito Santo ainda, mas o Espírito dentro de mim me fez perceber. Eu fiquei olhando para o cigarro e pensei, uau, se vou falar de Jesus para as pessoas, por que estou fumando? Isso não faz bem ao meu corpo. E se meu corpo é agora templo de Deus, o que seria isso? Eu não sabia nada na época, mas o Espírito Santo colocou isso em mim de forma sobrenatural. Imediatamente disse, Senhor, sei que adoro esses cigarros, sou viciado, fumo 2 maços por dia, mas renuncio a isso e te entrego. Se você puder me ajudar, me livre disso. Orei na sexta-feira, e durante todo o fim de semana não fumei. Eu nem percebi isso até que na segunda-feira, ao ir trabalhar, entrei no carro e percebi que não estava fumando. Na hora do almoço, sentei na minha mesa e tinha um maço de cigarro lá. Peguei um cigarro, acendi e quando dei a primeira tragada, pensei que fosse morrer. O gosto era horrível, terrível. Joguei o cigarro fora, com a boca cheia de nojo, e imediatamente o Senhor me fez lembrar da oração que fiz. Fiquei ali, sem saber o que tinha acontecido, até que Ele me levou de volta, me mostrou o fim de semana de forma sobrenatural, e então eu percebi. No início da minha caminhada com Deus, acho que Ele até se diverte com isso, como quando você é imaturo, mas quer ver se algo realmente funciona. Na hora do almoço pensei, vou ver se isso realmente funciona. Peguei outro cigarro, fiz a mesma coisa e joguei fora. Nunca mais fumei desde então. Isso aconteceu em 1976, e estou aqui para dizer que, para mim, foi necessário ser liberto disso. Se eu tivesse continuado com isso, estaria em pecado presunçoso, pois o Senhor me convencia disso. Agora, para alguns, pode ser um vocabulário impróprio. Para outros pode ser a gula, o consumo excessivo de comida, e para outros ainda, há diversas áreas em que Deus pode estar te convictando. Mas sabe, tem momentos em que, mesmo que sejamos cristãos, todos nós, em algum momento, caímos em pecado voluntário. Não quero que ninguém se desanime com isso, pois podemos nos levantar.
Devemos admitir nossos pecados, reconhecê-los diante de Deus e dizer: Pai, eu pequei contra ti, eu desafiei a tua palavra e fiz aquilo que tu me pediste para não fazer. Me perdoe, eu me arrependo. A chave é reconhecer o pecado, falar com Deus sobre ele. Ele já sabe o que aconteceu, mas é importante que nossos ouvidos ouçam nossas palavras e que isso nos cause uma tristeza piedosa. Não é uma tristeza porque fomos pegos ou porque cometemos mais um erro, mas porque pecamos contra um Deus Santo. Isso nos leva a uma questão importante. Quando temos um relacionamento com Deus, quando estamos mais próximos dele, mais apaixonados, mais cheios da palavra, essa tristeza se transforma em um arrependimento genuíno e nossa convicção se torna mais forte. Não queremos mais viver em pecado voluntário, ou pelo menos não com tanta frequência. Depois de confessar e pedir perdão, você deve pedir ao Espírito Santo a força para não cair novamente. Deus promete que nunca nos deixará ser tentados além do que podemos suportar e sempre nos dará um escape. Quando Ele nos dá esse escape, é preciso aproveitá-lo. Eu lembro do período em que fui batizado no Espírito Santo, mas ainda era muito carnal. Havia tantas coisas em mim que me dificultavam a caminhada, e eu constantemente pedia: Senhor, me ajude, me dê força para não cair nesse erro de novo. O problema é que se você continuar permitindo que algo evolua e não lidar com isso, em breve não haverá mais convicção. Logo você não sentirá mais a necessidade de se arrepender, e aquilo que era pecado vai se tornar parte da sua vida. E isso se tornará o seu normal. A Bíblia fala sobre como, se não resistirmos ao pecado, nossa consciência pode ser cauterizada, ficando insensível ao pecado. Se não tomarmos cuidado, acabamos nos distanciando cada vez mais da vontade de Deus. Quero falar também sobre o espírito de Mamon, que é muito relevante hoje. Na história do jovem rico, podemos ver um exemplo de como as bênçãos de Deus, quando não são bem administradas, podem se tornar uma armadilha. As pessoas podem se acostumar tanto com as suas bênçãos, que elas passam a vê-las como um padrão de vida. E isso pode ser perigoso, pois o engano das riquezas começa a afetar a forma como elas se relacionam com Deus. É uma armadilha mortal. Para muitos, isso se tornou um estilo de vida extremamente opulento. E o que acredito pessoalmente é que, como a palavra de Deus diz, é o espírito de Mamon que abrange o dinheiro. Mas não é sempre sobre dinheiro. Pode ser qualquer coisa que se torne um desejo desenfreado, como o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho da vida. E se for o dinheiro, o que acontece é que isso se torna um vício, uma dependência e o poder que ele traz. Aqui está algo que muitas pessoas não entendem sobre o desejo. Quando você pensa em desejo, muitos pensam logo em desejo sexual, mas isso não é verdade. O desejo nunca é satisfeito, ele nunca é suficiente. Sabia que a Bíblia diz que o inferno aumenta a cada dia? Ela fala que ele abre a sua boca amplamente todos os dias para se alargar. Existem muitos versículos sobre o inferno, e um dos aspectos é que ele nunca é satisfeito. O mal nunca se sacia, ele está sempre elevando o padrão. Tudo o que você faz ou qualquer coisa que esteja controlando sua vida, ou que você tenha colocado como padrão de vida, nunca será o suficiente. E por isso, quando você for ao inferno, será isso que o atormentará, pois nunca será satisfeito, e esse será o tormento que será usado contra você. A enganação das riquezas, como vemos em muitas pessoas dentro e fora da igreja, é o amor por elas, o prazer que elas trazem, o poder, o reconhecimento, o prestígio, construir um império na terra. Há muitos anos, quando começávamos o ano, meu marido e eu tínhamos um hábito. Na véspera de Ano Novo, tomávamos a ceia juntos. Isso acontece porque queremos consagrar o novo ano ao Senhor. Às vezes não fazemos isso exatamente à meia-noite, mas na véspera, tiramos um tempo para participar da ceia e consagrar o ano. Esse é o nosso dízimo para o novo ano, entregando tudo nas mãos de Deus. Depois, passamos as semanas seguintes buscando a vontade de Deus para o ano, perguntando: quais são as suas prioridades para nós neste ano? A visão do meu marido e a minha se transformaram ao longo dos anos. Nosso foco agora está nos perdidos primeiro, e também oramos pelo corpo de Cristo. Queremos que Jesus volte logo, e sabemos que ele precisa purificar a sua noiva. Estamos comprometidos com isso, pois somos noivos dele e precisamos estar com as vestes apropriadas. Estamos orando pelo corpo de Cristo, porque sabemos o que entrou nele e está afetando as pessoas. Em um ano específico, durante esse período de oração, o Espírito Santo falou comigo e disse: meu povo foi enganado.
Ele usou a palavra enganado, como em quem os enfeitiçou? Como Paulo disse aos Gálatas, quem vos enfeitiçou? O Senhor me disse que ele iria derrubar aqueles palácios de marfim que foram construídos em seu nome. Porque ao invés de construir o reino de Deus, o homem tem construído o seu próprio reino. Nós fomos criados para adorar a Deus. A terra toda foi feita para ser um centro de adoração, onde adoramos ao Senhor. Isso era o plano original, mas com o tempo, fomos chamados para proclamar as boas novas, fazer discípulos, e a Bíblia diz que quem ganha almas é sábio. Não podemos salvar ninguém, mas com o nosso modo de viver, e a palavra conversação se refere ao nosso modo de viver, podemos ser um exemplo, fazendo com que outros vejam nossas vidas e desejem o que temos. Provocamos o desejo nos outros, com o nosso estilo de vida, e isso desperta neles a inveja sagrada, o desejo de viver como vivemos. O que aconteceu é que ao invés de trazer o reino de Deus à terra, como o Senhor nos pediu, a igreja tem se perdido. A oração do Pai Nosso fala sobre isso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Todo dia, meu marido e eu oramos. Pai, nós desejamos trazer o seu reino à terra como é no céu. Nosso foco está no hoje, não no amanhã, e precisamos exercer nossa fé nesse hoje, confiando que Deus agirá neste dia. Em nenhum momento, a palavra de Deus diz que o homem deve construir o seu reino na terra. O propósito de tudo isso sempre foi trazer o reino de Deus à terra, como no céu. Nós somos o reino de Deus na terra, e a Bíblia diz que o reino do céu sofre violência, mas são os violentos, aqueles que estão revestidos de toda a armadura de Deus, que tomam posse desse reino, até que ele venha. O ponto central é a transformação do ser humano. Esse sempre foi o propósito de Cristo, transformar a vida das pessoas. Não foi para construir impérios ou grandes ministérios. Não foi para isso que ele veio, mas sim para a transformação de vidas. Esse deveria ser o nosso foco, e não todas essas outras coisas que vemos dentro do corpo de Cristo. Não se trata de as pessoas se sentirem bem consigo mesmas. Em nenhum momento na Bíblia Jesus disse, eu quero que você se sinta bem consigo mesmo. Pelo contrário, ele disse, eu vim trazer uma espada, não vim trazer paz. Isso significa divisão. Então, qualquer pessoa que tenha esse entendimento errado, esse é o espaço onde o espírito religioso pode entrar e enrijecer a consciência das pessoas. As pessoas começam com boas intenções, achando que o Senhor as abençoou, e isso é verdade. Elas se veem em uma plataforma, com ministérios ou em alguma posição de destaque, pensando que estão gerando frutos. Mas estou aqui para te dizer, e faço isso com todo o respeito. Não tem havido muita reprodução no corpo de Cristo. O que há é um movimento de igrejas para igrejas, ouvindo mensagens, mas sem transformação real. Há muito conhecimento sendo compartilhado, mas há uma forma de piedade sem poder. E eu só posso falar sobre a minha nação, pois é onde vivo. Não estou dizendo que todos os lugares sejam assim, porque há locais onde as pessoas realmente buscam a Deus, onde o Espírito está se movendo e transformando vidas. No entanto, a maioria das igrejas não tem visto grandes transformações. As pessoas não entendem a diferença entre conversão e regeneração. Conversão é quando você começa a perceber o que é certo e o que é errado, como algo que é revelado a você. Mas regeneração vai além. É quando você reconhece que não consegue mais viver da forma que vivia, que precisa de Jesus, que está cansado da sua vida e das suas escolhas. A regeneração é a transformação completa. É quando você nasce de novo. A conversão é apenas saber a diferença entre o certo e o errado. E muitas pessoas vivem achando que isso é o suficiente, mas a pergunta que devemos nos fazer é: Jesus habita em mim? Ele me conhece? O que seria mais devastador do que ouvir as palavras: eu não te conheço? Se eu chegasse à porta do banquete de casamento e ele me dissesse, quem é você? E eu respondesse, sou a Pat, e ele dissesse, você não está com a vestimenta adequada para entrar aqui. Eu diria, mas espera, Senhor, eu servi na igreja, eu liderava grupos, viajei pelo mundo, escrevi livros em seu nome, fiz tantas coisas em seu nome. E ele me diria, afastem-se de mim, eu nunca te conheci. Por quê? Porque muitas vezes vivemos de forma contrária ao que professamos, e isso é um pecado presunçoso. E você sabe o que significa tomar o nome do Senhor em vão? A primeira coisa que vem à mente de muitos é quando alguém diz, ó meu Deus, ou utiliza o nome de Deus como palavrão. Mas o que significa realmente tomar o nome de Deus em vão?
está nos 10 mandamentos e vai além do uso profano da palavra. Sempre que você professa ser cristão e não vive conforme os ensinamentos de Cristo, você está tomando o nome de Deus em vão. Quando você invoca o nome de Deus e não vive de acordo com ele, você é um hipócrita. Toda vez que dizemos, Deus me falou isso, ou Deus me disse aquilo, e não estamos vivendo conforme, estamos tomando o nome dele em vão. Quando você se diz cristão e vive de maneira contrária ao que a palavra de Deus ensina, você está criando uma sombra de falsidade sobre o nome dele. Tomar o nome do Senhor em vão é afirmar ser algo que você não é. É afirmar algo que ele não está fazendo em você. Isso é muito simples, muito direto. E é por isso que ele nos instrui a não tomar o seu nome em vão. Porque nossas mentes muitas vezes são pequenas e nossa maneira de pensar é limitada. O seu agir, o seu mover, de se manifestar sobre a sua vida em nome de Jesus. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita, meu Pai, a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia vos dai hoje, perdoa, meu Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Pois teu reino é o poder, a honra e a glória seja dada para sempre. Bendito Deus e eterno Pai. Pai querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero louvar, engrandecer e exaltar ao teu nome, porque só o Senhor é digno de toda honra, glória e também louvor, Senhor. Deus, eu quero lhe pedir perdão nesta manhã, por atos, falhas, palavras, pensamentos, te agradecendo, meu Pai, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, meu Pai, te clamando, bendizendo e glorificando o teu nome. Deus Todo-Poderoso, vai tomando a cada serva e serva tua, meu Pai, neste dia chamado hoje, nesta manhã, neste dia que se inicia, Senhor. Deus Todo-Poderoso, vai dando vitória, jogando, meu Pai, todo impedimento, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. A tua palavra diz, Senhor amado, que quando eu clamo ao Senhor e choro, o inimigo ele retrocede e toda a ferramenta preparada contra o teu povo não prosperará. Eu te peço nesta hora, por cada pedido de oração, por cada servo e serva tua, meu Pai, vai visitando, jogando, meu Pai, todo o mal por terra, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Deus Todo-Poderoso, que nesta hora a tua glória venha resplandecer e o teu Espírito Santo, meu Pai, venha habitar dentro de nós, habita no nosso coração, habita, meu Pai, na nossa alma, habita, meu Pai amado, no nosso espírito. Não deixa, meu Pai, o teu povo fraquejar. Dê força, entendimento, sabedoria da tua palavra a cada família, Senhor, a cada casa, a cada lar. Eu quero lhe entregar nesta manhã. Deus Todo-Poderoso, vai trabalhando, jogando, meu Pai, todo o mal por terra, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós te clamamos e exaltamos, porque sabemos que o Senhor é fiel para cumprir com todas as suas promessas nas nossas vidas. Por isso, meu Pai, eu levanto este clamor pela vida dos teus servos e servas tuas, Senhor. Deus Todo-Poderoso, nesta hora, eu decreto pela autoridade do teu nome que o Senhor me deu como profeta nesta terra, a vitória na vida dos teus filhos. Eu profetizo a cura, eu profetizo, meu Pai, renovação de votos. Eu profetizo, meu Pai, que o Senhor vai entrar com providência e vai jogar, meu Pai, esse impedimento por terra. Deus Todo-Poderoso, que nesta hora, aonde a minha voz ecoar, aonde a minha voz chegar, meu Pai, que pessoas, Senhor amado, venham ser curadas, que pessoas venham ser saradas, que pessoas venham ser libertas para a glória do teu nome. Deus Todo-Poderoso, que nesta hora, ó Espírito Santo, que a tua glória venha resplandecer e o teu Espírito Santo, meu Pai, venha habitar, meu Pai amado, sobre nossa vida. Deus Todo-Poderoso, que nesta hora o teu Espírito Santo, meu Pai, venha falar conosco,
falar com a tua igreja, com teu povo, e a tua Shekinah venha ser derramada sobre nossas vidas. Eu lhe entrego, meu Pai, a cada servo e serva tua. Entra com providência, abre porta onde não há porta, e que as portas do inferno não venham prevalecer, Senhor, sobre a vida dos teus servos. A cada pedido de oração, meu Pai, eu quero lhe entregar nas tuas mãos, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha entrar e todo mal venha retroceder. Deus amado e querido, fala conosco, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, através da Tua palavra, cada dia mais e mais. Fala conosco através das revelações. Fala conosco, meu Pai, através das visões. Fala conosco, meu Pai, através dos sonhos. Deus, afasta, Senhor, de nós todo Judas Iscariote, todo Sabalate Tobias, todo Ofni e Finéias, todo Ananias e Safira, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, que tenta, meu Pai amado, se levantar contra a Tua obra. Levanta, Senhor amado, profetas como Elias, levanta profetas como Eliseu, levanta profetas como Abacuque, levanta profeta, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, como Isaías, Jeremias, levanta profetas como Amós, levanta profetas, meu Pai, como Oséias, levanta profetas, meu Pai, como Joel. Deus Todo-Poderoso, levanta, meu Pai amado, profetas, Senhor amado, para profetizar e falar, meu Pai, a verdade na cara de Satanás. O inimigo tem se levantado contra a tua igreja e tem se levantado contra o teu povo, mas as portas do inferno não prevalecerão, meu Pai, desta manhã. E o Senhor vai dar vitória, e o Senhor vai abençoar, e o Senhor vai entrar na nossa causa. E quando o Senhor entra, meu Pai, não tem demônio, não tem capeta que fique de pé, meu Pai, porque o Senhor é a nossa esperança, e a nossa esperança, meu Pai, é a sua vinda. A nossa esperança, meu Pai, não está no pastor, a nossa esperança não está na nossa mãe, a nossa esperança não está no nosso pai, a nossa esperança não está no nosso padrinho, a nossa esperança não está na nossa tia, a nossa esperança, meu Pai, não está no nosso cunhado, mas a nossa esperança está, meu Pai, no Senhor dos Senhores, o Deus dos exércitos, aquele que fez o céu e a terra. Deus Todo-Poderoso, encerrando esta oração, eu quero lhe agradecer pela vida de cada servo e serva tua que vai ouvir e ver esta oração. Toma a cada jovem, a cada criança, a cada adolescente, a cada homem e a cada mulher, meu Pai. Derrama a tua glória, toca, Senhor amado, de dentro para fora, tira aquilo que não presta e vai dando a tua vitória. E eu sei que nesta hora grandes coisas o Senhor vai fazer, grandes coisas o Senhor vai operar nesse ano de 2025. Algo sobrenatural vai chegar sobre a vida dos teus servos, meu Pai. Abençoa e dá vitória em nome de Jesus Cristo de Nazaré. São essas bênçãos que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Se inscreva no canal, irmão, não se esqueça, não paga nada, ative todas as notificações, deixe seu like, que é muito importante. Compartilhe esse vídeo no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, em todas as redes sociais que você usa, porque às vezes compartilhamos tantas coisas fúteis, tantas coisas que não vai edificar a vida de ninguém. Por que não compartilhar algo que pode mudar a vida de muitas pessoas? Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom Adonai. Até a próxima. Fui. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro?
socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o meu pé vacile. O Senhor é quem me guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o meu socorro. O Senhor é quem me guarda, é minha sombra direita. Ele guarda minha alma, me protege contra o mal. Ele guarda a minha entrada e a minha saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem me guarda, é minha sombra direita. Ele guarda minha alma, me protege contra o mal. Ele guarda a minha entrada e a minha saída, desde agora e para sempre. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o meu pé vacile. O Senhor é quem me guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o meu socorro. O Senhor é quem me guarda, é minha sombra direita. Ele guarda minha alma, me protege contra o mal. Ele guarda minha entrada e a minha saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem me guarda, é minha sombra direita. Ele guarda minha alma, me protege contra o mal. Ele guarda a minha entrada e a minha saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem me guarda, é minha sombra direita. Ele guarda minha alma, me protege contra o mal. Ele guarda a minha entrada e a minha saída, desde agora e para sempre. Ele guarda a minha entrada e a minha saída, desde agora e para sempre. Para sempre.